Olá a todos vocês, tudo bom? Sou o professor Alex Costa e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de robótica, conhecer um pouco mais sobre essa disciplina. Vamos recapitular algumas coisas importantes, entendemos os conceitos, entendemos o que é robótica, entendemos as primeiras máquinas simples e hoje vamos conhecer as principais máquinas simples que fazem parte desse conjunto de ferramentas para a sociedade. Vamos compreender então as máquinas simples, além da alavanca, que fazem parte aí do conjunto de ferramentas que a sociedade usou para se desenvolver. Aqui na imagem nós temos, além de alavanca, polias, plano inclinado, parafusos, todas essas máquinas, vamos estudar como que elas funcionam a partir de agora. O plano inclinado é uma das principais máquinas simples, porque com ela é possível deslocar objetos mais pesados para cima ou para baixo, diminuindo nosso esforço aplicando uma simples ferramenta que é a rampa. O plano inclinado é mais conhecido como rampa. E o plano inclinado vai ter um detalhe importante, porque quanto menor a inclinação dele, menor o esforço que vamos fazer para mover objetos. E quanto mais inclinado vai ser essa rampa, maior o nosso esforço para suspender um objeto. Aqui na imagem, vamos analisar o primeiro carrinho. Ele está diante de uma inclinação baixa, um ângulo aqui de 30 graus. O segundo carrinho está numa inclinação média, uma inclinação de 45 graus. O terceiro carrinho está numa inclinação de 60 graus. Qual dessas inclinações o carro vai ter que fazer uma maior força? Na terceira imagem, ou seja, o carrinho que está numa elevação de 60 graus. Porque o plano inclinado tem o objetivo de reduzir o esforço. Então, quanto menor a inclinação, melhor para a eficiência da máquina. Nós temos também que esse dispositivo reduz a intensidade da força, mas para isso tem um deslocamento maior, a distância percorrida vai ser maior. Então, tenha sempre essa ideia. Qual que é o objetivo? É levantar um objeto pesado? Então saiba que se o esforço for menor, a distância percorrida nessa rampa vai ter que ser maior. Um conceito muito importante esse do plano inclinado. Continuando, nós temos o plano inclinado usado na sociedade. A foto da direita vai nos mostrar as construções imponentes das pirâmides do Egito. Só foram possíveis graças ao plano inclinado para carregar blocos pesadíssimos de pedras, esses blocos levados através de areia, e só foi possível graças às máquinas, graças ao plano inclinado. Podemos ver a construção de rampas. Essas rampas puderam ser usadas para o deslocamento de rochas gigantescas para a construção de pirâmides. E atualmente, o plano inclinado é presente no nosso dia a dia através de rampas, acessibilidade, a lugares que estão em algum tipo de elevação. Então o plano inclinado está presente no nosso cotidiano e sempre esteve presente na nossa sociedade, principalmente com as grandes construções. Além disso, nós temos a cunha. A cunha é mais conhecida como objetos cortantes. Tanto a faca, quanto tesouras, machado, nada mais são do que uma máquina simples. Então, quando a gente fala máquina, não devemos nos deter apenas a máquinas pesadas, construções. Um objeto cortante é a união de dois planos inclinados que a gente vai chamar de cunha. Esse plano inclinado, esse conjunto de plano inclinado vai distribuir forças no objeto capaz de cortar ele ao meio. Então, uma tesoura, por exemplo, é a união de alavanca com uma cunha. A parte cortante vão ser dois planos inclinados. Então, nós temos aqui como plano inclinado a rampa e a cunha. Além do mais, nós temos também como plano inclinado o parafuso. Apesar de não parecer, mas o parafuso é também um plano inclinado, é uma máquina, porque visa diminuir o nosso esforço e no caso do parafuso, ele tem mais o objetivo de unir peças, ou seja, ele vai poder ser utilizado para fixar duas superfícies, por exemplo, ele vai ser utilizado na associação com engrenagens. E uma coisa interessante, as máquinas simples, elas podem ser combinadas. Essa combinação faz com que a máquina fique mais eficiente e possa fazer mais tarefas. No caso do parafuso, nada mais é do que um plano inclinado disposto num formato de hélice ao redor de um cilindro. Nada mais do que isso. E hoje em dia, nós temos a atuação do parafuso
por exemplo, na distribuição de líquidos ou, por exemplo, sementes, outros materiais que precisam ser transportados de um plano para outro mais elevado. Na imagem nós temos o parafuso de Arquimedes, utilizado na antiguidade para transportar água de um plano para um local mais elevado. E atualmente esse parafuso aqui na imagem ele é utilizado para elevação de líquidos num parque aquático. E vamos ver agora a parte prática do plano inclinado, do parafuso e de máquinas simples. E nós temos agora o nosso kit de robótica para mostrar na prática como que algumas máquinas simples podem funcionar através do parafuso, através do plano inclinado. A função delas na prática, vamos ver a partir de agora. Aqui do meu lado direito, nós temos essa estrutura. Essa estrutura também foi feita com barras. Essas barras ou vigas, podem ser chamadas assim, elas têm 15 furos, a branca, e 13 furos, as cinzas. A diferença é basicamente do modelo de estrutura. Tem estrutura que vamos fazer uma base um pouco maior, vamos utilizar essas vigas maiores. Nós temos os fixadores, que são os pinos duplos e o pino mais simples. Esse pino simples e o pino duplo, que são esses azuis, de acordo com a estrutura, eles vão ter o seu funcionamento mais adequado. Então, essa estrutura vai mostrar como que o plano inclinado, como que o parafuso, como que outras máquinas, como engrenagens, pode estar nos auxiliando a mover objetos. Eu trouxe aqui um objeto com uma roda. Essa roda vai representar como que podemos mover determinados objetos para elevações maiores ou para elevações menores. Aqui, no canto esquerdo, nós temos uma peça que combina várias máquinas simples para fazer também movimento. Essa peça, por exemplo, ela vai combinar alavancas, ela vai combinar conceito de força, ela vai combinar essa esteira que vai direcionar forças para determinadas regiões, de acordo com o movimento da alavanca. Podemos perceber que essa alavanca ela vai conter também as leis de Arquimedes, onde vai falar da distância do ponto da força potente até o ponto do apoio. Isso é importante, porque quanto maior fosse essa alavanca, menor seria o nosso esforço ao movimentar essa esteira e, consequentemente, mover o nosso objeto. Então, vamos entender aqui mais ou menos como funciona. Nós temos algumas peças que vão representar objetos que eu quero transportar, que eu quero fazer menos força, transportando de um ponto ao outro. Esses objetos vão ser colocados nessa caixa feita com 4 frames, fixados com o eixo, e também nós temos aqui os pinos duplos. Esses pinos duplos vão servir para que essa caixa não saia com o movimento da esteira. Aqui para fixar também a esteira na caixa, utilizamos as vigas brancas com 15 furos, 2 engrenagens e a parte da esteira. Então, fazendo o movimento, o peso que está aqui em cima vai se movimentando através da esteira e vai sendo depositado dentro da caixa. Esse movimento faz com que a força direcione o objeto para frente, sabendo que essa força tem direção, intensidade e sentido. Então, a alavanca juntamente com a força podemos determinar como que esse movimento será feito. Se eu quisesse fazer uma esteira mais eficiente, eu poderia adotar uma alavanca maior, e isso reduziria o meu esforço e aumentaria a velocidade dessa esteira. Vamos utilizar agora um peso maior, um objeto maior, e esse movimento também vai se realizar com a alavanca procedendo o movimento contrário ao que eu estou fazendo na esteira. Então, a força aplicada para baixo vai realizar uma força direcionando o objeto para frente. Isso só é possível associando várias máquinas simples, que foi o que nós vimos ao longo da aula. Uma estrutura como essa, se eu quiser elevar esse peso até a parte mais inclinada, a parte mais em cima, a parte mais elevada, eu posso fazer de 2 formas. Ou eu elevo sem nenhum tipo de máquina e gasto, tenho um esforço muito grande para isso, ou eu vou usar um plano inclinado, que nada mais é do que uma inclinação, uma rampa, onde eu posso diminuir o meu esforço e elevar esse objeto até a parte que eu quero. Vamos lembrar um pouquinho da regra do plano inclinado, que quanto maior a inclinação que eu tenho dessa rampa, menor o esforço que eu vou fazer. Então, se eu quero diminuir o meu esforço, eu vou ter que percorrer uma distância muito maior, mas aí eu vou reduzir
essa força que eu irei fazer, a força potente. E se eu quiser também descer esse objeto, também um plano inclinado vai ser ideal, porque esse plano inclinado vai fazer com que eu diminua o esforço ao descer esse objeto ao nível mais baixo dessa estrutura. Então por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.